Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai ver o assunto sobre relação entre oralidade e escrita. Oralidade e escrita compõem formas de expressão e linguagem, que é a fala. A oralidade comumente utiliza uma forma mais coloquial de expressão. Oralidade é o que? A fala, a gente conversando. Enquanto isso, a escrita segue a linguagem formal, ou seja, a linguagem culta, indo paralelo às normas padrão da língua portuguesa. Cada variação linguística apresenta suas regras, portanto, devem ser alocadas de forma que melhor se adequam. É por esse motivo, há aviso em propostas de redação proibido o uso de oralidade, ou seja, escrever do jeito que se fala, que muitas vezes a gente fala, não é que seja da forma errada, mas é na forma da fala coloquial. Na escrita, muitas vezes na escrita se pede o quê? A fala, a forma culta. Ou seja, um candidato não utiliza uma linguagem coloquial em sua redação. A exigência, portanto, será pela linguagem forma culta. A escrita dessa forma segue normas pontuais, é mais rígida e apresenta uma estrutura de função. Por outro lado, a oralidade compõe a linguagem mais regionalizada, sem o uso de regras gramaticais básicas e em várias oportunidades, sem preocupação com a estrutura, sujeito, verbo e predicado. Nós vimos essa parte da linguagem culta, linguagem coloquial, lá nas outras aulas sobre variações linguísticas, lembram? Oralidade escrita, dos diálogos à redação. Ao dialogar com parentes ou amigos, não há preocupação de falar o que se dita como correto. A norma padrão da língua portuguesa é deixada de lado. Afinal, ninguém vai se importar com prólise, ênclise, mesóclise durante um papo descontraído, certo? A oralidade tem uma marcação muito pontual. Ela utiliza de gírias, abreviações, erros de concordância, prosódias e expressões desprestigiadas. Quando a gente está conversando com um amigo, por exemplo, a gente nunca se preocupa assim com palavras, não que seja errado, mas palavras assim cultas, palavras bonitas, concordância, né? A gente sempre fala mais distraído, mais... Então, essa é a oralidade. Com o advento da internet, até mesmo a forma de escrita agariou as características da oralidade. Se no recurso inicial da internet os e-mails tinham um caráter mais formal, tal como a carta, as conversas por redes sociais, ignoram, por se tratar de um momento de completa descontração, a oralidade se soma à escrita. No entanto, cai as normas, eleva-se à informalidade. Características da oralidade. A linguagem oral, de forma alguma, pode ser considerada errada. Ela é uma variação linguística utilizada sob determinados contextos. A fala é um recurso mais prático, rápido e seu objetivo é um só: transmitir uma mensagem. Dessa maneira, a oralidade explora algumas características próprias, tais como... Vamos ver aqui algumas características da oralidade. Ideia de maior proximidade entre locutor e receptor. O locutor é quem está falando, o receptor é quem está ouvindo. Relação direta entre falantes. Contexto interfere.
Uso de recursos extralinguísticos, tal como gestos, expressões faciais, postura e entonação. Possibilidade de refazer a mensagem, caso não seja interpretada adequadamente. Transmissão maior de ideias, reflexões e emoções. Preocupação maior com a assimilação da mensagem do que a forma que ela é transmitida. Agora nós vamos ver as características da escrita. A linguagem escrita se poda na formalidade e no caráter culto. Seguindo as normas padrão da língua portuguesa, ela não pode jamais ser considerada mais certa que a oralidade. A verdade é que ambas apresentam características próprias, situações ideais de uso e contextos a serem adotados. A oralidade e a escrita são necessárias sempre. Dessa forma, a escrita terá as seguintes características. Agora nós vamos ver as características da escrita. Segue as normas cultas de linguagem padrão do idioma. Objetividade e clareza nas ideias. Registros documental. Rigor gramatical. Apuração do vocabulário, exigência de elaboração de esforço e apresentação, busca evitar ambiguidade, como eu já falei na aula de variedades linguísticas, que ambiguidade é o que? Duplo sentido. Então, na linguagem escrita, eles evitam fazer isso, usar ambiguidade, usar palavras com duplo sentido. Prevê questionamento e explora a abrangência na ideia para sanar dúvidas. Vocês viram um pouco sobre a relação entre a oralidade e a escrita. Nenhuma é mais correta do que a outra. Só que cada uma é usada de forma diferente, certo? Então, agora vocês vão responder a atividade que está lá no Class 1. Vocês vão copiar as perguntas e as respostas, certo?